Paz do Senhor esteja com todos. A palavra que eu quero trazer hoje nessa mensagem está em 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quando a vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco, e isso nos mais diversos aspectos da nossa vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da nossa vida cristã. A exortação à vigilância na presente mensagem abrange todo o aspecto da nossa vida. Sendo assim, diz respeito às palavras de Jesus na agonia que ele sofreu no Getsemane, na noite em que ele foi preso. O retorno de Cristo, como defendemos em nossa base de fé, será evidente, sem ambiguidade e visível a todos. O Evangelho de Mateus nos garante que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão enganados, mas saberão aguardar a chegada do seu Senhor dos céus. Sua vinda será tão repentina quanto visível. Quanto a isso, vale a exortação, que é o ato ou efeito de exortar, encorajamento, estímulo e incitação. A vigilância quanto ao retorno de Jesus diz respeito às diversas vezes em que o Mestre alertou para a natureza súbita de sua vida. Mesmo assim, pode observar sem muito esforço que grande parte dos crentes está descuidado, envolvido com afazeres da vida e não se prepara para aquele grande momento em que Jesus voltará. E o que transmitir nessa mensagem é que Deus tem falado, não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Vigiai é estar alerta, a palavra que mais aparece no Novo Testamento. No grego, para vigiar é o verbo gregório, que significa vigiar, estar alerta, ser vigilante, onde a ideia principal dessa vigilância é escatológica, e isso se mostra nas passagens paralelas de Marcos e Lucas. Mas quando Jesus disse a Pedro, Tiago e João, ficai aqui e vigiai comigo, isso significa que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar, ou talvez se protegessem de alguma intromissão enquanto oravam. Sendo que este verbo é usado para denotar uma vigilância mais geral, como foi citado em 1 Coríntios 16, 13. Mas também está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco. E isso nos mais diversos aspectos
da vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os nossos aspectos da nossa vida cristã. O verbo vigiar, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer observar atentamente, estar atento a, tomar cuidado. E no hebraico o verbo é chamar, que significa vigiar, guardar. No grego o termo é gregório, que significa literalmente vigiar. E é usado acerca de... Temos 2 pontos para nós analisarmos. Primeiro ponto, manter-se acordado. E o segundo ponto, a vigilância espiritual. A palavra vigiar tem conotação exortiva, visando chamar a atenção de nós, igreja, a estarmos prontos para o retorno do Messias. Vigiar, guardar, cuidar. E é o verbo grego agripínio, que se diz mantém-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. É um vocábulo que é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas, conforme está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. E apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, conforme está em Hebreus 13, 17. A noção presente no verbo agripínio é de um cuidado constante e sem descanso. Por isso mesmo é usado para falar sobre a necessidade de estarmos alerta quanto aos fatos relacionados ao futuro escatológico, como também é usado para falar acerca do cuidado pastoral. Vigiai, ser sóbrio, é o verbo neutro, literalmente ser sóbrio, mas quem aparece no sentido figurado de vigilância, combinado com o Gregório. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento, como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Existe ainda o verbo equinepo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 34, traduzido por vigiar, por tornar a sobriedade. Sóbrio, que vem do grego, literalmente livre de influência de intoxicantes, metaforicamente, calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, lúcido, com plena capacidade de avaliar, onde diversas vezes Jesus chamou a atenção de seus seguidores quanto à importância de estarem vigilantes para o seu retorno. Muitas dessas exortações se percebem através das parábolas, tais como a das 10 virgens, escrita em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, do Senhor que confiou o cuidado das coisas que lhe pertenciam aos seus servos, prometendo voltar em breve. Marcos 13, versículo 34 ao 37, dos servos que aguardam o seu Senhor quando voltar das bodas. Lucas 12, 36, 37. O chamado de vigilância, no entanto, não foi dirigido apenas a eles, mas a todos nós, conforme Marcos 13, 37. Sendo assim, meus amados, convido a pensarmos maturamente a fé cristã e ficar sempre alerta
vigiando e não se deixar cair em tentações mundanas ou ser levado por ventos de falsas doutrinas. Vigiem, a paz do Senhor esteja com todos. E através dessa mensagem eu clamo ao meu Senhor, nosso Deus, por todos os participantes do grupo de oração, que sejam derramados todas as bênçãos, cura, paz, harmonia na vida de cada um. Peço também que o povo seja direcionado de forma correta nas escolhas dos governantes para o nosso Estado, nação, nessas eleições onde os candidatos que forem eleitos estejam sob a direção dentro de sua vontade, meu Pai. Clamo pela minha família, por aqueles que estão fora de sua graça e que eles sejam alcançados pelo poder da sua palavra. Agradeço pela minha vida e que o Senhor esteja sempre caminhando no meu caminho, que o Senhor tem me ensinado na honra e glória do teu santo nome. Amém.